Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César aqui na área, tudo bom? Aqui no CEPEM, o melhor curso preparatório para concurso do Brasil. E olha, eu sou o professor Augusto César de língua portuguesa. E hoje nós vamos observar um elemento textual muito importante, um elemento chamado tipologia de texto. Pois é um elemento que é muito presente nos concursos públicos, todos que você imaginar, e ele trabalha com esse elemento da relação dos tipos e gêneros. Existe uma grande diferença entre tipologia e gênero textual. Sim, existe uma grande diferença. Tipos de texto, na verdade, existem aí 4 tipos textuais que recorrentes dentro da língua portuguesa. Gêneros textuais existem milhões. Então nós vamos observar a diferença desses dois, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção conosco aqui. Vamos lá? Então preste atenção. Olha só, na verdade, o que é que nós temos? Os tipos, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos conceituar essa relação aí. Preste atenção. O conceito dessa relação de tipos textuais, de tipologia textual, é muito importante que nós o reconheçamos aí. Preste atenção. Tipologia, ele é de fundamental importância para sabermos a classificação dos textos nos quais convivemos, temos a convivência no nosso dia a dia. Para isso é preciso saber que existem tipos de textuais e gêneros textuais. Sim, os tipos são nada mais, nada menos, quando falamos, são nada mais, nada menos que os elementos descritivos, narrativos, dissertativos e injuntivos dentro de um texto. Vamos entender melhor. O tipo, na verdade, toda vez que você vir um texto, você vai poder criar uma tipologia nesse texto. Você vai poder dizer lá se esse texto ele é narrativo, se ele é descritivo, sim, se ele é injuntivo, se ele é dissertativo. É isso que você vai observar. Já os gêneros são as formas textuais, ou seja, é a forma de vida do texto. Lembre-se que um gênero, por exemplo, neste momento nós temos um gênero, o gênero aula, e essa aula ela está num suporte chamado aí online, um suporte de uma plataforma. Então é um gênero textual digital. Existem gêneros textuais e esse é um gênero textual digital que é o nosso nada mais nada menos que a nossa aula online. Então fica sempre ligado nessa situação, tá? Então olha só, na tipologia, quando falamos em tipos de texto, nós vamos observar esses tipos de texto aqui, ó. Preste atenção. Os tipos de texto são o narrativo, o descritivo, o injuntivo, o dissertativo. E esse dissertativo, ele na verdade, ele vai ser aí, preste atenção, ele vai dividir em argumentativo e expositivo. Então, tecnicamente, nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto injuntivo e o texto dissertativo. Mas o texto dissertativo, ele vai dividir-se em, preste atenção, ele vai dividir-se em argumentativo e expositivo. Sim, são os tipos de textos dentro do princípio argumentativo. Você vai observar que muita banca, ela fala só em texto dissertativo, mas você vai observando que esse texto dissertativo ele pode designar-se uma relação aí de expositivo ou de argumentativo, tá certo? Então vamos lá, vamos entender melhor essas questões. Primeiro vamos entender o seguinte, vamos entender o que é um texto narrativo. O texto narrativo é uma modalidade muito usual, muito encontrada em provas de concurso. Na verdade, ele vai narrar e contar uma história. E essa história ela pode ser real ou pode ser inventada, pode ser fictícia. E ela, obrigatoriamente, ela vai ter que ter uma coisa chamada, preste atenção, vem para mim aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vem para mim. Ela vai ter que ter uma coisa chamada pente. Sim, olha para cá, ela vai ter que ter uma coisa chamada pente. E o que é pente? Pente, na verdade, eu vou colocar dessa forma para ficar mais fácil a nossa visualização. Preste atenção. Ó, ela tem que ter o que, gente? Ela tem que ter pente, certo? E o que é pente? O que seria pente? Pente é, obrigatoriamente, os textos eles têm que ter personagens, ele tem que ter enredo, ele tem que ter narrador
ele tem que ter tempo e tem que estar imbuído em um espaço. Então, este aqui é o pente. Um texto narrativo, para que ele seja narrativo, ele tem que ter pente. Todo texto narrativo, ele tem que ter pente. Olha para cá. Pente são personagens, obrigatoriamente tem que ter personagem. Ora, você tem que observar a personagem. Sim, então vamos lá, vejam só, preste atenção. Ele tem que envolver personagem, tempo, lugar. Ele tem que ter um enredo. E o que é enredo? Enredo é nada mais, nada menos do que uma história. Toda história, você aprendeu isso com o professor de biologia, que os seres vivos, eles nascem, crescem, alguns reproduzem e todos morrem. O texto também. O texto ele tem que ter uma progressão. E que progressão é essa? Ele tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. E este enredo, ele traz esse elemento. O enredo é a história em si. Esse enredo, ele está todo o processo, os elementos narrativos estão impressos dentro desse enredo. Ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um momento em que explode, chamado de clímax. É o momento em que você observa esse elemento, que a narrativa ela pega fogo, mas tem que ter um desfecho. Aí sim tem que ter um desfecho no texto narrativo. Então lembrem-se, o texto narrativo ele tem que ter, olha para cá, tem que ter pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e o que, gente? E espaço. Este é o elemento principal do texto narrativo. Olha só, vem comigo aqui, vejam só. O tempo, como encontramos essa relação do texto narrativo? Ora, existe um tempo verbal predominante nele. Sim, existe um tempo verbal predominante nele. Esse tempo verbal predominante nele é o passado, vai estar sempre no pretérito. Os verbos estarão dentro de uma narrativa, dentro de um princípio pretérito, de um elemento que está lá no pretérito. Geralmente em prosa, sim, narrativa. Augusto, existe narração em versos? Existe, gente, mas tecnicamente eles estão com o quê? Presta atenção, eles são textos em prosa e busca comunicar qualquer acontecimento ou situação. A narração em primeira pessoa pressupõe a participação do narrador, que são os elementos que nós chamamos de tipos de narradores. Sim, o tipo de narrador, existem narradores, preste atenção, existem narradores. Existem alguns tipos de narrador. O narrador personagem, aquele que, além de contar a história, ele também participa dela. Temos aí o narrador onisciente, que ele sabe de tudo da história. Temos o narrador intruso. Ele faz o quê? Ele dá um pitaco sobre a história lá, a história que ele está narrando. Isso é o chamado narrador intruso. Tá certo? Então, tem que ter cuidado com esses narradores. Enfim, mas esse tipo de narradores é um elemento que nós podemos olhar mais tarde, mas eu quero que vocês observassem que um texto narrativo, para encontrarmos um texto narrativo, obrigatoriamente observamos sua relação com o pretérito, a sua relação com o passado. Ele vai contar, vai narrar as coisas que já ocorreram. Nada impede de um texto de ter uma narração promovendo o futuro. Sim, nada impede, mas é importante observarmos que ele está na sua relação no passado. Bem, e aí o que é que acontece com esse tipo de narrador? O texto narrativo, existem alguns gêneros com texto narrativo. Por exemplo, nós temos aí o conto. O conto é um texto narrativo, não é isso? O conto é um texto narrativo. Nós temos aí o quê? A fábula. Mas qual a diferença de um conto para uma fábula? A fábula, ela tem lá no final uma coisa chamada MH, moral da história. E outra, para ser fábula, você sabe, as personagens têm que ser animais. Algum animal tem que estar presente nas fábulas e esses animais, eles criam uma relação uma prosopopeia, ou seja, uma personificação. Eles falam. Então, todo animal que está dentro de um texto narrativo, certo? E ele fala, ele pensa, ou seja, age como se fosse humano, ele é, na verdade,
uma fábula, é um gênero textual fábula. Temos o conto, que também é uma relação de uma história, contando uma história, narrando uma situação. Uma crônica é um texto narrativo também, porque ele está narrando uma história, tem todo um enredo ali. Lembrando que a crônica tem elementos de veracidade, são coisas que podem realmente ter acontecido, no entanto, observado, contado com um foco narrativo diferente, não é um foco narrativo daquele bem diferente daquilo que a gente está proposto a observar. Certo? Então, esse aí é o que nós chamamos de texto narrativo. Tem mais, Augusto? Sim. Aí nós temos o segundo tipo de texto. Nós temos um texto chamado texto descritivo. E olha, gente, eu vou te dar uma dica. O texto descritivo é o que menos aparece nos textos, nas provas de concurso, porque para que eles apareçam, para que você determine que um texto descritivo ele é predominantemente descritivo, são pouquíssimos textos que ocorrem isso. Por exemplo, textos como classificados. O classificados por quê? Porque o texto descritivo é aquele que descreve. É uma narração, mas é uma narração com minúcias. Olha só. Objetivo, um retrato falado de uma pessoa, de um animal, de um objeto ou de um lugar. E aí esse texto descritivo é dividido em dois. Olha para cá, olha para mim, porque é muito importante que você observe isso. Veja, o texto descritivo é dividido em dois. É chamado de texto, preste atenção, de descrição objetiva. Ele pode ser uma descrição objetiva e uma descrição que, gente? Subjetiva. Uma descrição subjetiva. Qual a diferença de objetiva e de subjetiva? Vou te explicar. Objetiva é quando você, na verdade, preste atenção, descreve fisicamente uma pessoa, um lugar, um ambiente. Então você vai descrever, toda a descrição física é uma descrição objetiva. Olha, há um rapaz alto, uma garota loira, uma garota morena, um rapaz negro. Ou seja, esse elemento é um elemento físico. Então, na verdade, é uma descrição objetiva. Mas a descrição psicológica ou a descrição subjetiva, ela é muito utilizada também. Para você observar aí, na verdade, as relações psicológicas que circundam o ambiente, que estão em uma pessoa. Ele é bastante nervoso, ou ainda você vai dar uma característica a ele de quê? Você vai dar uma característica de que ele é um camarada muito tranquilo, muito passivo. Opa, percebeu que todas as vezes que você está descrevendo um ambiente, descrevendo um lugar, um objeto, um animal, você está usando o quê? Adjetivos? Sim, você está utilizando adjetivos. A utilização de adjetivos, ela perpassa por essa relação de quê, gente? Ela perpassa pela relação de quê? Você vai trazer características, você vai trazer o quê? Adjetivos. Olha comigo, acompanha comigo. A classe de palavras mais utilizada nessa produção do texto descritivo é o adjetivo, que ao contrário da narração, ele não supõe uma ação. Ele apenas, preste atenção, narra, não deixa de ser uma narração, mas é uma narração em minúcias. E nessa minúcias você vai trabalhar com o quê? Com elementos com uma classe gramática chamada adjetivo. Então, olha só, preste atenção. O autor transparece em suas palavras aspectos sensoriais, focaliza cenas ou imagens, conforme o permita a sua sensibilidade. É uma descrição psicológica. Quanto à descrição de pessoas, podemos atribuir-lhe características físicas ou ainda psicológicas, como eu falei. Isso é uma questão do texto descritivo. Então, lembrem-se, para ter um texto descritivo, nós temos o que, gente? Adjetivos. Adjetivos. Tá certo? Então, nós temos muito adjetivo, fica ligado nessa questão. Tá? Temos mais. Depois desse texto descritivo, nós temos o texto chamado texto injuntivo. E o que é o texto injuntivo? O texto injuntivo, ele objetiva orientar como realizar uma determinada ação. Os textos injuntivos são aqueles que demandam um pedido, uma ordem, um conselho, um convite. Então, significa dizer que eu vou empregar no texto injuntivo verbos no modo imperativo. Ou imperativo negativo ou imperativo afirmativo. Lembrem-se, se é um texto injuntivo, não fume. Ele traz uma ordem, ele traz um conselho, um pedido. Não faça isso. Faça dessa forma. Bata
não bata a porta ou misture os ingredientes. Ele está dando uma certa ordem, é um texto instrucional, é o texto injuntivo. Então, cuidado, existe uma diferença entre um texto injuntivo e um texto chamado também, gente, preste atenção, ó, é o que nós chamamos também, sabe de quê? De texto prescritivo. E o que é um texto prescritivo? É quando há uma prescrição direta para você, a prescrição médica, a prescrição de um exame, certo? Olha, a nutricionista prescreve um cardápio para você. O personal trainer, ou o instrutor da academia, o professor da educação física, o que é que ele faz lá? Ele prescreve, quando você entra na academia, algumas academias, você coloca lá todas as suas características, você faz um princípio descritivo das suas características, com peso, tamanho, etc., e seus objetivos, e sai lá no computador o treino diário. Aquilo ali é uma prescrição direta para você. É um texto prescritivo. 10 flexões, 20 nessa máquina, 20 naquela outra, um tempo disso, um tempo desse, um cardio, enfim. Essas relações que você bem conhece, concurseiro, você que também corre para essa questão do TAF quando você faz carreiras policiais, não é verdade? E algumas carreiras administrativas também. O Correio, eu lembro que também tinha TAF, né? Nos concursos do Correio, para carteiro, sobretudo. Enfim, mas eu quero dizer a você que o texto injuntivo é aquele que traz regras. Então você tem lá, proibido isso, proibido aquilo, permitido isso, permitido aquilo, é um texto injuntivo. Já o texto prescritivo, que tem esta mesma relação, a prescrição é direta, ela é uma prescrição direta para uma pessoa, uma prescrição médica, uma prescrição do nutricionista, uma prescrição do fisiologista ou do educador físico, enfim. Esta prescrição, preste atenção, também ela está dentro desse processo do injuntivo, tá certo? Então, é bom sempre ficarmos ligados nisso. Bem, ele traz alguns exemplos aqui bem interessantes, são as receitas de culinária, os manuais, as receitas médicas, os editais. O edital é um texto, preste atenção, injuntivo, tem lá os requisitos para a investidora no cargo, como é que deve se comportar no dia da prova, o que deve levar, o que não deve levar, quanto vale a questão, quanto vale a prova, enfim. Esse tipo de situação nós carregamos aí uma relação de texto injuntivo. Bem, depois do texto injuntivo, nós temos outro bem interessante, que nós temos aí vem o grande vilão, o texto dissertativo. Cuidado! Os textos dissertativos, eles dividem-se aí, como eu disse a vocês, em textos expositivos e textos, o que, gente? Argumentativos. Augusto, mas qual é a diferença mesmo dessa relação? No texto argumento, primeiro vamos entender o que é um texto dissertativo, não é? Um texto dissertativo. Qual seria essa relação do texto dissertativo? Vamos ver. Nesse tipo de texto há posicionamentos pessoais e exposições de ideias. Opa! Se há um posicionamento pessoais, é um texto o quê? Argumentativo. Mas se apenas há exposições de ideias de outrem, eu citei Constituição Federal, houve a citação do filósofo lá, Eric Hobsbawm, eu trouxe o vigiar e punido Foucault, caiu lá na prova lá da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, enfim, se apenas houve citação, nós temos aí um texto expositivo, uma exposição de ideias. Tem por base a argumentação apresentada de uma forma lógica e coerente, a fim de defender um ponto de vista. E isto ocorre no processo de texto argumentativo. Eu preciso criar um posicionamento, eu preciso justificar a minha tese, defendê-la. Logo, isso é um texto argumentativo. Então, olha, no texto dissertativo, nós temos aí a ideia principal, chamado de introdução, o desenvolvimento, que vai ser a justificativa, os argumentos que vão, de uma certa forma, defender o teu ponto de vista, chamado aí de desenvolvimento, e temos a conclusão, que pode ser ou síntese da síntese do que você disse lá na tese,
ou pode ser uma proposta de intervenção. E esta proposta de intervenção, certo? Ela é também um elemento de conclusão. Então, esses são os textos, ou melhor, os tipos de texto que nós temos tanto, tá? Então, olha para cá para que a gente possa, de uma certa forma, entender melhor. Então, o argumentativo, ele, na verdade, ele tem um posicionamento. Você se posiciona no texto. Esse é um texto dissertativo argumentativo. Mas o texto expositivo, você não traz esse elemento de posicionamento. Você apenas traz o que, gente? Citações. Então, qual é a diferença? Quando tivermos muitos textos carregados de citação, abre aspas, 2 pontos, abre trave, então sabe que nós temos aí um texto dissertativo expositivo. Mas quando tem uma justificativa, uma defesa de um ponto de vista, aí nesse caso é um dissertativo que, gente, argumentativo. Bem, essa é a relação de tipologia. E os gêneros? Os gêneros são diversos. Gêneros é uma forma de vida. Por exemplo, você vai a uma churrascaria. Na churrascaria você tem que saber que gênero ocorre Sim, gênero. Texto, lembre que texto não é só o que está escrito, não. Texto não é só o que está escrito, texto também é o texto oral. A imagem é um texto. Esta imagem aqui linda, é um texto. Sim, é um texto, mas lembre, olha para cá, preste atenção. Nessa relação de gênero textual, lembre, gênero é uma forma de vida. Quando você vai à churrascaria, você tem que saber, peraí, ele é à la carte, ele é PF, chamado prato feito, comercial também em alguns lugares, ou ele é self-service. E se for self-service, é com balança ou sem balança? Certo? E se for um rodízio, é com buffet livre ou não? Enfim. Então, toda essa relação são chamadas de gênero. A aula é um gênero, a carta é um gênero, o bilhete é um gênero, certo? A carta ao leitor é um gênero, a carta de cobrança é outro gênero. Ou seja, os gêneros são milhões. A fábula é um gênero, o conto é um gênero, o romance é um gênero. Tá? Então, o gênero textual é uma forma de vida, uma estrutura dada ao texto com um propósito comunicativo. Então, o propósito comunicativo de uma publicidade é bem diferente de um bilhete. O propósito comunicativo de um bilhete é diferente de uma carta. Então, os propósitos comunicativos vão determinar a relação do gênero, certo? E propósito comunicativo é outro elemento muito cobrado nas bancas. As bancas cobram o propósito comunicativo do texto. Então, você vai ter que saber para que serve aquele gênero. Qual o propósito daquele texto? É o propósito do gênero. Então, uma publicidade, o propósito dela é vender. Então, nunca ache que o propósito de uma publicidade é emocionar, o propósito é informar. Não. Publicidade, ela vende. Ela utiliza recursos outros, mas para quê? Para o fim último, vender. Deu para entender? Essa é a aula de tipologia de texto aqui do CEPEM com o professor Augusto César Freire. Mas olha, não esquece não. Vai anotando tudo, vai guardando teu material, vai estudando, reestudando, observe esse vídeo várias e várias vezes. Por quê? Porque, na verdade, você precisa dar a resposta a você mesmo. E com a resposta, ser aprovado no concurso que você quer. Tá certo? Fique em paz, tamo junto e não se liga não, daqui a pouco tem mais coisas. Beleza? Vamos embora.